Olá, nós estamos começando o nosso primeiro de muitos podcasts. Nós estamos começando aqui o nosso Café com Testemunho. E a minha primeira convidada é a psicóloga e missionária Giselda Silveira. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, nosso papo. Gente, o nosso intuito qual é? É tomar um café e ouvindo experiências, ouvindo histórias que edifiquem, que glorifiquem o nome do Senhor, né? E a minha convidada de hoje, ela é o próprio testemunho do poder, né, da glória e da transformação que o Senhor pode fazer, não só na vida dela, mas na minha e na sua, que está assistindo agora o nosso canal. Seja muito bem-vinda, Giselda. É um prazer recebê-la aqui. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, e a você, né, que o Senhor colocou esse projeto no seu coração. E lá em Cerro Corá, né, a gente se uniu e foi alinhando, né, e hoje nós estamos aqui dando o primeiro início, né, iniciando, né, isso. Então, assim, eu estou aqui à sua disposição e à disposição do seu público. E olha só, antes de começar, eu quero falar um pouco mais sobre essa transformação que Deus fez na sua vida, né? Porque Giselda, ela é ex-feiticeira, ex-macumbeira, ex-ubandista, é isso mesmo, daimista, né? Que transformação. Olha, eu tô falando aqui, já tô me arrepiando toda, porque eu creio nesse Deus poderoso. Amém. Né? E a gente conversou um pouquinho antes lá em Cerro Corá, que foi onde Deus confirmou para mim, né, o chamado de fazer esse podcast. E ali eu já fiquei muito emocionada. Amém. E eu falei, gente, eu não posso reter isso só para mim, nem a Giselda. A gente tem que mostrar isso, né, para o público em geral. Então eu gostaria que você começasse do começo. Do começo. Então vamos começar pelo meu nascimento, né? Pronto. O meu nascimento já foi assim, já fui consagrada, né? Vamos se dizer assim, né, a esses encostos, né, esses espíritos, pelo meu avô, que era um espírita, um pai de santo, e há 57 anos no Acre, então os partos eram em casa, e a parteira não chegava para fazer o meu parto. Então, assim, quem fez o meu parto foi o meu avô. E ali eu já fui consagrada, entendeu? Então, assim, eu cresci dentro do espiritismo. Isso no Acre, né, Gisele? No Acre, né? Eu cresci dentro do espiritismo, cresci na seita do Santo Daime, porque os meus avós, né, desde o início, com o mestre Ineu, com toda aquela logística do Daime na década de 70, então ali eu já fui me enveredando. Paralelamente também, eu era católica, né, ia para a igreja, cheguei até a estudar para ser freira, mas muito cedo eu me enveredei mesmo pelo mundo do ocultismo, porque eu tinha uma mãe muito fálica, era uma mãe muito abusiva. Então, assim, eu tinha um abismo muito grande dentro de mim, que eu buscava uma paz, eu buscava Deus em tudo que era religião, em tudo que era seita. Passei pela Ordem Rosa Cruz, passei pela Sechonoê. Então, tudo que você possa assim, imaginar de ocultismo que existia, eu sempre estava ali, porque eu buscava essa paz desse vazio, né, por ter essa mãe muito abusiva. Então, assim, aos 15 anos, eu já estava bem, eu tentei o suicídio, com 15 anos eu tentei suicídio, então assim, aí foi mais um abismo na minha vida, né, de suicida, mas nessa minha busca desse suprir esse vazio, eu fui me enveredando mais e mais e mais no ocultismo, né, chegando ao ponto de ser praticante, né, de usar livro de São Cipriano, de fazer orações, de iniciar mesmo no candomblé. Então, assim, e paralelamente tomando daime, né? E sendo daimista. E você sentia essa paz que você procurava? Como era? Não sentia, não encontrava, tanto é que sempre era uma gangorra, né? Tanto é que com 19 anos tentei suicídio de novo, né? Então, assim, e pessoas sempre falando de Cristo, falando de Deus para mim, só que eu via Deus como algo muito distante. Eu via Deus como um cara que punia. Eu via Deus como uma pessoa malvada. Se eu for boazinha, ele vai ser bonzinho comigo. Mas se eu não for boazinha, ele também não vai ser bonzinho comigo. Hoje eu tenho a maior facilidade de chamar Deus de pai. Ele é meu pai, ele é meu Abba pai. Eu faço isso direto nas minhas redes sociais. Só que antes eu não tinha nem coragem de chamar Deus de pai, porque eu não via ele como pai. Eu não sentia Deus como pai, né? Hoje, só abrindo um parênteses rapidinho, porque você tocou num assunto muito importante e que também é o intuito, né, de essa ideia ter nascido no meu coração, que é fazer Jesus conhecido a muitos, porque infelizmente eu sou uma dessas pessoas também que o Senhor me alcançou,
Mas, infelizmente, muita gente vê Deus como essa figura distante, difícil e punitiva, né? Assim, se eu não andar aqui na linha, Deus vai fazer assim. Mas, infelizmente, também é por conta da criação que a maioria de nós tivemos. Sim. Né? Uma criação rígida, uma criação onde os pais falam assim, se você pisar torto na linha aí, você vai ser punido. Então, a gente via também essa imagem de uma paternidade rígida em Deus, né? Sim, isso mesmo. Então, assim, como eu falei, tinha muita dificuldade. Hoje não, né? Então, assim, não só me enveredei pelo ocultismo, mas também fui pro mundo das drogas. Né? Fui pro mundo das drogas, comecei a usar dentro dessa seita, né? Que tinha um tipo de droga que eles tinham como religião, como seita, mas conheci a droga muito cedo, conheci a droga aos 13 anos de idade. E usei droga, tinha assim, até os 20 e poucos anos, né? Então, assim, tudo em busca, mas graças a Deus que paralelamente eu conseguia ter uma vida normal, né? Dita normal. Então, eu trabalhava, eu estudava, né? E quando eu falo assim, que eu não fui para Jesus, eu não fui nem pelo amor e nem pela dor. Eu fui na força do ódio. Eu estava até falando isso hoje para minha prima. Porque, assim, foi uma situação muito da minha mãe, da minha família, né, que meu pai tinha falecido, e meu pai era meu porto seguro. E aí eu já estava com 2 filhos, né, casada, e eu fui pedir para minha mãe para ir morar com ela, para dar um suporte. E nisso a minha família, que era minha mãe, meu pai e meus irmãos, fizeram uma situação muito, muito grave na minha vida. Então, assim, eu fiquei pensando como é que eu ia me livrar da minha mãe e do meu irmão, né? Porque eles tinham armado para mim ser presa. Então, assim, graças a Deus. Enquanto isso, tinha 3 amigos, que é o meu pai na fé, e mais 2 amigos missionários, inclusive um da Jocum. Por isso, quando você fala conhecer Jesus e fazê-lo conhecido, esse é o nosso lema, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, essas pessoas pagaram um preço de 3 dias pela minha vida, e foi quando eu fui convidada a ir na igreja, e no primeiro culto que eu entrei, eu já caí possesso. Naquele culto ali, eu já caí possesso. Então, ali foram estratégias que Deus foi usando através dessas pessoas, que foi me levando. Eu falei para eles que eu só ia àquele culto e não queria mais saber de nada na minha vida, que eles me deixassem em paz. Na verdade, era um desespero mesmo, como você falou, atrás de um acalento, um acolhimento, uma paz, né? E quando meu pai partiu, né? Graças a Deus, meu pai aceitou Jesus 2 dias antes de ir para a UTI, né? E depois aí com 5 dias. Então, assim, Deus providenciou tudo. Porque eu não sei se eu ia suportar o meu pai não ser alcançado por Cristo. A minha mãe, antes de ficar totalmente insana do Alzheimer, também aceitou Jesus. Então, assim, a obra dele é completa. A obra foi completa, né? E ainda tem o meu filho também, né? Que o meu filho, ele tem uma intimidade tão grande com Cristo, antes de partir para a glória, que meu filho fazia a viração do dia, todos os dias. Tanto é que o Senhor recolheu meu filho na hora da viração do dia. Tá, mas vamos lá voltar rapidinho, que a gente entrou no filho, né? Mas vocês vão entender a história do filho dela. Depois do culto, o que aconteceu? Desse primeiro culto que você disse que não ia voltar mais. Então, depois do culto que aconteceu foi que eles continuaram em oração pela minha vida. E era um culto de quarta-feira, né? Culto de cura e libertação. E aí, na outra quarta-feira, eles chegaram pra mim, foram na minha casa e disseram, eu digo, vocês querem o quê aqui? E eu era muito grossa com crente. Crente, pra mim, minha filha não tinha eu muita, lembro que ela entendeu? Me contou em off. Eu era muito assim. Então, assim, ele disse, não, é porque aquilo que tu foi lá era uma campanha. E tem os zeros, as correntes, não pode quebrar. E como eu era muito ligada nas coisas... Campanha, porque no ocultismo né? Tinha esse negócio de não quebrar. E aí eu já fiquei com medo. Eu digo, bem, se no ocultismo não pode quebrar, também não pode. Aí eu vou. Desde que era uma campanha de 7 quarta-feira. Resumindo, eu tive que fazer o quê? 7 quarta-feira, que eram quase 2 meses. E aconteceu que logo em seguida eu já fui batizada com o Espírito Santo, para honra e glória do Senhor. E eu não entendia nada, eu não entendia o porquê daquilo, né? Eu não entendia nem o que era ser batizada com o Espírito Santo. E o meu pai na fé, né? O pastor Redclay, ele foi me explicando. Ele falou assim, olha, tu tem muitos pactos, né? Tu fez muitos pactos, eu realmente tinha. Então, assim, Deus, ele é tão misericordioso contigo, Gisele, que ele, antes de ser batizado nas águas, ele já te batizou com o Espírito Santo, para te selar, para você ser selada, para que nenhum mal venha te atingir. Nada pode frustrar, né, os planos Nada do Senhor. Pode frustrar os planos do Senhor, é isso. A gente pode percorrer vários caminhos, mas quando ele tem um propósito... E o meu processo de libertação foi um processo muito doloroso, porque toda vez que eu colocava os pés na igreja, eu já caía possessa.
Eu já caí. As pessoas nem falavam comigo. Eu era a endemoniada da igreja. Então ninguém me dava paz do Senhor, ninguém chegava próximo de mim, só 3 pessoas. É algo que a gente tem que mudar muito também Isso. na igreja, né? Os nossos irmãos, os próprios cristãos. Os próximos cristãos não te dá esse acolhimento. Na verdade, eu permaneci com o Senhor porque o Senhor tinha propósito. Porque esse acolhimento mesmo eu tive do meu pastor, né, e de mais 2 pessoas na igreja, mas os demais nem chegavam perto de mim. O Espírito Santo lhe deu sabedoria, né? Porque, Muito. na verdade, a palavra Muito. também é o nosso instrumento, é o nosso manual de instrução, Sim. eu costumo dizer. Né? Então, a Bíblia, o que ela fala? Que a gente não tem que confiar em carros, cavalos, homens, Sim. né? Não confiar nos homens, apenas em Deus. Em Deus. E ele te deu essa sabedoria porque ele tinha um plano para a tua vida, né? Tinha e ainda tem, Ainda né? tem. Tanto é que eu falo assim, que a palavra de Deus que define de onde o Senhor me tirou é o Salmo 40, que fala, esperei com paciência no Senhor, né? E ele me tirou daquele lago de lodo. Eu vivia no lago de imundícia. Eu vivia no lado totalmente das trevas. Eu era uma pessoa, até hoje eu conversando com a minha prima, ela falando assim, ai, Giselda, eu não lembro desse dia, porque a gente estava afastada, né? Eu disse, mas eu era uma pessoa endemoniada. Eu só resolvia as coisas na minha vida, se alguém me fizesse alguma coisa que me afrontasse, ou era na força do braço, porque eu era muito agressiva, ou na macumba. Entendeu? E era uma autodefesa sua, né? E era uma autodefesa minha, porque desde de criança, né, eu já era... Gente, hoje ela é um doce, ela é um amor. Até a fala dela, assim, conversando com a gente, ela é psicóloga, né? Tem quem diga que era agressiva. E o incrível é que quando eu dava aula, né, de filosofia, e na sala para ensino médio, para adolescente. E quando eu contava um pouco, eu não usava testemunho, dizia que era depoimento. Gente, eu tenho um depoimento para fazer. Os meus alunos não acreditavam. Mas não, professor, mas só foi isso mesmo. Fiz porque Deus transforma, né? Então, tipo assim, até o teu passado, as pessoas não acreditam nele. Nem. Quando você tá com Cristo, você conta um passado negro e as pessoas não acreditam no teu passado negro. Acha que você tá contando aquilo só para ganhar elas para Cristo. Isso, só para ganhar elas para Cristo. Não é. E é porque, assim, eu não conto, tem muitas coisas assim que não é que eu tenha vergonha, porque eu acho que tudo foi para somar, né? E é no tempo certo. E é no tempo certo, né? Tem algumas coisas que eu evito de falar, porque às vezes as pessoas podem não entender, né? Sim. Podem, como é que se diz? Mas confundir. isso é o Espírito Santo também lhe orientando, né? Me orientando. Então, assim, até para você falar, né, do que Deus fez na tua vida, tem que ter sabedoria na direção do Espírito. Então, assim, hoje, eu até falo assim, quando eu gosto assim, Espírito Santo, sopra no meu ouvido. Fala no meu ouvido. Fala aquilo que você quer falar comigo. Fala o que você quer que eu fale. Porque, às vezes, né, às vezes a pessoa quer um abraço. Né? O abraço, ele é terapêutico. Às vezes a pessoa quer só ouvir. Eu escuto, eu tenho um amigo que ele se converteu, porque no dia que ele foi na igreja, a pessoa que estava na porta da igreja pegou na mão dele e falou assim, Jesus te ama. E eu também. Ele disse, meu Deus, eu nunca ouvi isso de ninguém, nem da minha mãe. E só porque ele ouviu um eu te amo, ele se converteu ali. E as manifestações do Espírito Santo não é falar bonito, não é falar palavras difíceis, né? Jesus, ele age exatamente no simples, né? Nos pequenos detalhes. Só você falou aí, né? O fato da pessoa ter olhado no olho dele, ter falado aquilo. Jesus te ama e eu te amo. Ele sentiu o amor ali na hora, né? E é o que eu sempre digo, o Senhor, ele é tão simples, porque com Deus, com Jesus, não tem protocolo. Não tem. Né? Não tem protocolo. Ele é tão simples que quebra os paradigmas, quebra tudo que é protocolo é quebrado. Você vê que ele quebrava. Jesus era especialista em quebrar protocolo. Revolucionário. Não, revolucionário. Você vê que ele tá lá no poço, ele quebra todo o protocolo com a mulher da Samaritana. Ele chega na sinagoga, ele quebra o protocolo. A mulher estava lá 18 anos encurvada, ele quebrou o protocolo. Foi curou lá, curou. Sábado, né? Que não podia. Então, esse é o Jesus que eu sigo. É o Jesus que você também segue, verdade. Né? E é o Jesus que fez toda a diferença no Impacto de Amor, né? Que coisa linda. Hoje, agora vamos falar do seu filho. Essa parte é muito importante, né? Você perdeu seu filho, você já era convertida, você já era de Jesus. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, primeiro, eu não perdi meu filho. Viu? Eu devolvi o meu filho para o Senhor, né? É verdade. E eu sou muito grata a Deus, porque no meio de milhares de mulheres, Ele me escolheu para ser cuidadora, para ser mãe de um ser tão iluminado como foi o meu filho. Então, a minha vida em 2019 estava tudo boa, seguindo com Cristo, o nível de profissional muito bom, o salário muito bom, tudo, vamos se dizer, perfeito, né? E aí meu filho faz aniversário no dia 19 de fevereiro de 2019. Uma semana depois chega o diagnóstico do câncer, ortosarcoma no braço esquerdo. E ali o meu filho chega desesperado em casa, mamãe, eu vou morrer, eu estou com câncer.
Eu abracei meu filho e falei assim, meu filho, você vai morrer, mas não é deste câncer, Victor. Victor, esse câncer não é para a morte, esse câncer é para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia. Né? E ali meu filho foi se acalmando, e aí eu sentei ele no sofá e falei assim, meu filho, Isaías 41:10 fala assim, Victor, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, que me esforço por ti, meu filho, com a destra da minha justiça. Aí ele falou assim, mamãe, é isso, né? Ele disse, então é assim, né, mamãe? A senhora ora, aí Deus, né? E eu digo, não, é o contrário. É Deus, as mães de joelhos, filho em pé, né? É verdade. E aí, meu filho, vem você. Deus vai fazer a parte dele, a medicina vai fazer a dela e você vai fazer a sua. Então ali começou uma batalha, fomos para São Paulo. E aí eu vi... Ele também já tinha conhecido a Cristo? Ele já conhecia Cristo, né? Ainda não estava um pouquinho firme, porque o pai dele era muito influenciava muito a vida dele, então assim. Mas ele já conhecia, foi crescer dentro da igreja, né? Então conhecia tinha o temor do Senhor, né? Amém. E ali a gente foi para São Paulo. E antes, assim, aí eu vi começar a ver o agir do Senhor na minha vida, na vida do meu filho. Porque quando eu anunciei, né, que meu filho estava com CA, no mesmo dia, e assim, eu só tinha um projeto, só tinha um sonho, levar meu filho para São Paulo. E eu falei pro meu pai na fé, pro meu pastor, eu vou me consagrar 3 dias. Ele disse, vou me consagrar também. Então eu entrei pro meu quarto e ali eu fui orar. Eu só tinha uma decisão. No Acre, meu filho não ia se tratar, ele ia para São Paulo. E em 3 dias, Alamara, do Senhor tinha providenciado passagem, hospital, que era o BP, o Beneficência Portuguesa, até um travesseiro cirúrgico, que naquele momento eu não entendia, lá em São Paulo. E eu entregando o meu jejum no último dia ali, né, entregando a minha consagração e meu telefone tocando, só faltava a passagem do pai dele. E aí eu olhei e era uma amiga, senadora do Acre, e ela, eu digo, vou atender, Senhor. E eu atendi, ela disse, Giselda, eu acabei de saber do seu filho, o que eu posso lhe ajudar? Eu digo, falta as passagens. E ela disse, manda o trecho. Eu voltei a orar. 10 minutos depois estava a passagem. Então meu filho começou a vivenciar milagres. Bênçãos de Deus. Na nossa conta, uma pessoa depositou R$5.000, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que é pagã. No outro dia, outra pessoa que é pagã foi deixar R$1.000 na minha casa. Então ele começou a ver. Só quem ele quer, né? Quem ele quer, e quem, meu Deus, e assim, eu falo assim que o Senhor escancarou. Sabe o que é escancarar? Ele escancarou as comportas do céu, porque foram bênçãos e bênçãos e bênçãos. E fomos para São Paulo e realmente fechou o diagnóstico. Meu filho estava com câncer, ia ter que fazer o tratamento, a gente tinha reservado. E aí todo mundo mandando o contato de casa de apoio. E eu falei, Senhor, meu filho é um príncipe, ele não vai ficar em casa de apoio. E eu comecei a determinar que ele não ia ficar em casa de apoio. Aí fui procurar uma pessoa que era agente imobiliário. E aí é linda essa parte também do que Deus fez. E eu fui lá e era uma mansão, era assim, ele disse, olha... E aí era diária, era R$150 eu precisava, diária, 150 eu precisava de 2. Um pra gente e um pro pai dele. E eu falei assim, olha, infelizmente isso não está no meu orçamento. E quando eu fui me levantando assim, eu me levantei e eu me virei assim com tanta autoridade. Eu falei assim, apesar que meu pai é dono do ouro e da prata. Exatamente. Alamara, quando eu falei isso, eu me arrepio. Porque quando eu falei isso... Eu já estou me arrependendo. Quando eu falei isso, a pessoa que era o responsável falou assim, a senhora é evangélica? Eu disse, sou. A senhora é pentecostal? Eu disse, até o tutano. Eita. Quando eu falei até o tutano... Como o bom acriano fala, né? Até o tutano. Quando eu falei assim, até o tutano, esse rapaz já começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas. Oh, e eu deixei de ser senhora. Ele disse, irmã, se eu fizer uma nova proposta para a senhora. Eu falei o quê? Ele disse, se eu fizer de 120. Eu disse os dois, que era uma suíte e um apartamento. Ele disse, não, os dois por 120. Oh, olha a mudança. Eu deixei de ser senhora, passei a ser irmã, né? E uma diária que seria R$300 ao dia, porque eram 2. É porque Deus faz de uma forma Deus providenciou tudo. Não, e eu comecei assim, como eu falei, ele escancarou. Literalmente o Senhor escancarou as portas em São Paulo. E a gente vivemos tempo de muita glória. Uma vez eu peguei um Uber e o Uber tinha dado muito caro, né? E aí ele me pegou na frente do AC Camargo, ele falou assim, você trabalha aí? Eu disse, São Paulo, né? Você sabe que até eu digo, não, e eu comecei a contar. E eu só ando com a minha mochila missionária. E dentro da minha mochila, na minha bolsa, nunca faltou óleo ungido. E eu comecei a contar o que Deus tinha feito no ar, o que Deus tinha feito na vida do meu filho, o que ele estava fazendo. Esse motorista começou a chorar. E eu digo, meu Deus, é mal dos homens que em São Paulo eu falar alguma coisa e ele começar a chorar. E esse homem começou a chorar. Aí chegou na frente, onde eu tinha parado, eu fui abrir a mochila e disse assim, pegou na minha mão e falou assim, a senhora não vai pagar nada, mas você só sai do meu carro quando você orar por mim.
Eita, Glória. Peguei meu óleozinho ali, já comecei a orar e comecei a dizer, eu estava desviado. Mas hoje eu vou voltar para a igreja, porque eu nunca vi uma pessoa de tanta fé. Eu disse, meu filho, eu não tenho, a minha fé não é tanta assim. Você pega assim um grãozinho de, não é nem de mostarda, pega de arroz. E você tritura, a menor partícula é a minha fé. Ele disse, meu Deus, a senhora tem muita fé. Hoje eu volto para a igreja. O erro foi que eu não peguei o contato dele para manter contato depois, né? Mas eu sabia, eu não entendia por que Deus me direcionava para São Paulo. Porque eu já tinha morado no interior de São Paulo, tinha morado em Batatais, tinha estudado em Franca. Conhecia um monte de cidadezinha, mas eu nunca tive o menor prazer nem desejo de morar em São Paulo. E tive que ficar lá quase 2 anos. Olha aí, tinha um propósito, tinha um plano, né? Sim. Porque muitas pessoas se enganam dizendo assim, não, quando Deus me preparar, quando eu estiver preparada, eu alcanço pessoas. Gente, é o contrário. É justamente como está na Bíblia, né? É na sua fraqueza que eu te faço forte, né? Então nessas horas mais... Você pode pensar, quem estava precisando de oração ali era a Giseuda, né? Com o filho doente e tudo, mas Deus usou, né? É incrível que quando a gente estava, principalmente no Beneficência Portuguesa, eu não sei se começou a falar, só sei que eu saí no corredor do quarto do meu filho, já tinha 2, 3 pessoas. A senhora pode orar pela minha mãe? A senhora pode orar pelo meu filho? A senhora... Então, assim, e eu digo, Senhor, então esse é o propósito, então vamos fazer, vamos orar, vamos, né? Então, assim, Deus me levou para os montes. Então, eu fiz 7 montes em Guarulhos, né? E Deus foi só confirmando. E aí, um dia, uma pessoa fala assim para mim, Gisela, Deus não ouviu tuas orações. Tu faz missões no Peru, tu faz missões no sertão, e Deus não ouviu. Eu digo, Deus ouviu minhas orações. Mas como teu filho não foi curado? Eu disse, quem disse que meu filho não foi curado? O meu filho foi curado, sim. Ele teve a cura divina, que foi a salvação. Existe cura mais linda do que essa, cura divina, a salvação? Que não tem dor, não tem e Deus é tão maravilhoso que Ele ainda permitiu eu ter uma vivência, né, para poder ver a glória de Deus na vida do meu filho, né? É verdade. Então, assim, o meu filho foi recolhido por Deus, sim, né? Teve o braço amputado, o ombro amputado, fez quase 2 anos de tratamento. Mas veio pandemia, veio várias situações, né? Que infelizmente o CA voltou, deu metástase no coração, né? Então, assim, ele foi recolhido, inclusive, na hora da viração do dia, porque o meu filho fazia a viração do dia com o Senhor. Ele dizia, mamãe, Gênesis, ele continua existindo da mesma forma. O Senhor vem toda tarde. Linda, gente. E nós aqui estamos no celular, a gente está na internet, tá assim. Então, assim, nós não temos a escuta que Adão tinha, que Eva tinha, né? Mas ele vem todos os dias, e vem mesmo. Então, eu fazia vários testes com ele. Às vezes eu estava no Acre, ele em São Paulo, e eu fazia chamada de vídeo, ele não atendia. O pai dele vinha e disse, ele está na viração do dia. E um dia eu falei para ele assim, Victor, tu tá tão íntimo do Senhor, que um dia você vai ouvir de uma forma audível, Victor, eu cheguei. E eu creio, Alamara, que foi dessa forma, na hora, porque o meu filho partiu para a glória, justamente na hora da viração do dia. Eu também creio. E eu creio que foi naquela hora que ele ouviu. Porque na hora que eu estava ali naquela UTI, né, eu reivindicando do Senhor todas as ressurreições da Bíblia. Porque assim, como mãe, eu já tinha feito a oração de entrega do meu filho pela manhã com ele, eu já tinha entregue meu filho. Mas a gente é tão egoísta que a gente quer ali, né? Mesmo a gente sabendo que Deus estava cumprindo. Né? E eu nunca vou esquecer que uma pessoa, uma médica, eu ali de joelho, clamando ao Senhor, orando, uma médica me levantou e me abraçou e disse assim, eu também sou cristã. O Victor precisa descansar e você também. E ali eu senti que ali foi o momento mesmo que Deus, entendeu? Foi o momento. E eu vejo o amor de Deus anos antes, quando Ele te resgatou, porque o Senhor, Ele enxerga lá na frente, Ele ouve o que a gente não ouve, Ele sabe os nossos planos, né? Então Ele lhe preparou para esse momento, porque Ele já sabia o dia que recolheria o Victor, né? Então se Ele não tivesse lhe preparado, como você teria reagido? Totalmente diferente, né? Porque eu falo assim, eu falo assim, você tem que ser muito corajosa, Lamara, quando você fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua Deus. Mas você falar isso, você tem que ter a certeza se você está disposta a viver isso. E eu falo literalmente. Com propriedade. Eu vivi isso. Porque eu dizia assim, o Senhor é nossa âncora segura no meio de uma tempestade inesperada. E nós estávamos vivendo essa tempestade. Só que para você falar, se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer. Para todas as pessoas, Ele não tinha feito nada. Mas para mim, Ele tinha feito muito.
porque ele deu a cura divina pro meu filho, entendeu? É E eu tive, assim, a honra, eu tive, assim, a glória de Deus, o Espírito Santo comigo, de fazer a entrega. Você entregar o seu filho, devolver o seu filho, não é fácil. Não é. Porque o meu filho era puro. Meu filho morreu virgem. Morreu não, que eu não uso, nem uso essa palavra. Meu filho partiu para a glória virgem. Porque ele se guardava para Deus. Ele se guardava para a esposa dele, entendeu? Então, assim, ele viveu o melhor de Deus. A gente fazia nossos devocionais todos os dias. O meu filho com um braço apontado, com o ombro apontado, eu posso provar com fotos, com vídeo. A pessoa mais feliz, um semblante mais feliz. É só Deus. É só Deus. E ele também estava preparado. Por mais que a gente fale e explique, né? Mas quando a gente sente, né? Ele também estava muito preparado para essa partida dele, né? Então, assim, a gente fazia os nossos devocionais. Ele fazia, no dia que Deus dava revelações divinas de palavra dele. Então, um dia ele foi no salmo e disse: mãe, como que Davi, mãe? Então, assim, ele definiu, assim, Davi de uma forma que eu creio que, de uma forma tão, assim, simples e tão, assim, profunda, essa é a palavra. Tão detalhista. Então, assim, eu dou glória a Deus de ter sido escolhida, né? Para ter sido mãe do Victor. E ele deixou um legado que nem eu, nunca, que eu com a minha idade não consegui. A primeira exposição que a gente fez do Victor pós-partida, né? Ele teve mais de 400 obras de arte do meu filho. Meu filho era cineasta, meu filho era poeta, ele era escritor, ele era desenhista, né? Ele era produtor de vídeo. Inclusive, quando ele estava em São Paulo, ele ganhou 2 concursos literários, né? Já com Cannes, já com o CA, ele ganhou 2 concursos. Então, assim, Deus foi o tempo todo maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que ainda tem um detalhe. Eu não tinha nem... As pessoas dizem assim: Gisele, e aí? Eu não falo nada, não pergunto nada para Deus. Porque quando fazia 20 dias que meu filho tinha partido, acontece o quê? Eu estou entubada na UTI. Meu Deus, gente. 20 dias, fazia 9 meses que a minha mãe tinha partido. Aquela mãe abusiva, eu cuidei dela por quase 20 anos. Ela se tornou meu bebê. Eu fui a identidade da minha mãe por muitos anos. Então, minha mãe se tornou um bebê no corpo de adulto com Alzheimer. E eu fui cuidar da minha mãe. Aquela mãe que era abusiva, que me maltratava, que me levou a tentar suicídio. Então, assim, eu cuidei da minha mãe. E eu cuidei com tanto amor, porque eu pedi. Eu fui para o encontro com Deus, eu não conseguia perdoar minha mãe. E eu dizia assim: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. E perdoei. Então, assim, fazia 9 meses que a minha mãe Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Porque o Deus, ele faz tudo perfeito. E ele não faz, a obra dele não é inacabada, ele é completa, né? Então, assim, com 9 meses que a minha mãe tinha partido, no dia do aniversário dela, o meu filho partiu. E 20 dias, exatamente 20 dias depois, eu estava numa UTI entubada com Covid. E na UTI eu tive a EQM, que os médicos chamam de experiência quase morte. Mas, na verdade, minha querida, aqui na segunda parada cardíaca eu morri mesmo. E essa é uma parte que eu evito falar da parte espiritual, da batalha espiritual, porque eu digo assim, UTI é lugar de vida. Mas o UTI também é uma batalha espiritual muito grande. Porque o anjo da morte, ele permanece 24 horas dentro de uma UTI. Aguardando ali para te levar. Então, assim, no momento que era o momento que eles vinham me buscar, que ele vinha aqui, um outro dizia assim: ela está pronta. E ali, quando o anjo da morte chegava, o meu leito ficava rodeado de anjos. Você teve essa visão enquanto essa visão. Em coma. Tive tanto essa visão como outras visões espirituais também, que no outro momento, quem sabe um dia se eu voltar aqui na Paraíba, a gente continua essa conversa. Pronto. Mas aí estou pronta. Mas aí conversa. Foi, e eu voltei, né? E eu voltei, e quando eu voltei muito bem. Tanto é que desde a pessoa que fazia a limpeza da UTI, até os médicos, fisioterapeuta, tudo eles diziam assim: dona Gisele, a senhora é um milagre de Deus. A minha médica, ela é espírita. E eu só vim entender a gravidade de tudo que eu tinha vivenciado naquela UTI quando eu saí da UTI. E ela foi na minha casa e foi me contar com todos os detalhes. Ela me disse assim: eu não sei o que a senhora tem no além,
mas a senhora voltou do além. Eu disse, não, querida, não voltei do além. Eu voltei foi da glória mesmo. Da glória. Porque Aleluia. o Senhor mandou. Então, assim, e o mais lindo de tudo isso, que no meu, depois de um ano, né, eu fui fazer o culto de ação de graça no meu aniversário, e ela foi, eu convidei. Então, assim, eu dar o meu testemunho de tudo que Deus fez naquela UTI é uma coisa. Mas quando vem a tua médica e te conta diante da ciência, da medicina, tudo que fez, meu Deus, ela se empolgou e ela começou a falar tudo o que tinha acontecido na UTI. Então, assim, eu acho que eu tenho gravado, eu tenho até que resgatar essas coisas, é bom ter isso, né? Porque foi a própria medicina falando, né, o que tinha acontecido, o que Deus tinha feito. Quebrando aí o tabu, né, da medicina. Quebrando o tabu, é aquilo que eu falo, né? Que realmente que Deus é Deus. Ele é o dono da vida, é verdade. Né? Ele é o autor e consumador da tua vida e das nossas vidas, de todo mundo, entendeu? É verdade, o propósito dele na sua vida tá só começando, né? Por isso ele não permitiu que você fosse. Eu falei, gente, eu falei pra vocês que ia ser forte. O testemunho dela é um testemunho que edifica, é um testemunho que testifica a glória, né? E o poder que há no nome de Jesus. Prova maior é esse testemunho que a gente viu aí, que a vida dela estava uma completa bagunça, né? Assim como de tanta gente. Não, nas trevas, os abismos, né? Um abismo das de trevas. E o Senhor não só colocou tudo no lugar, como fez tudo perfeito, né? E está fazendo, porque ela ainda tem, eu creio, que o Senhor ainda quer usá-la, né? Agora ela é uma potência nas mãos do Senhor e quer usá-la nesse chamado de missionária. Sim. E eu fico aqui emocionada. É a segunda vez, gente, que eu ouço a história dela. Porque eu contei com bem detalhes, né? A primeira vez ela contou fora das câmeras e agora aqui, né? E eu me emocionei igual. Eu acho que quantas vezes eu ouvi, vai ser essa mesma sensação, porque eu fico lembrando também o que Deus fez na minha vida, né? Então... eu, antes de vir para o Impacto, né? Eu já estava lá em Natal, quando eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha, que ela teve um sonho comigo, né? E esse sonho todo foi de batalha espiritual. E assim, aí ela disse assim, que ela falava assim, no sonho ela dizia assim, não, a minha professora, ela tem conexão direto com Deus. O que ela fala para Deus. Ela disse, não, depois eu vou te mostrar essa mensagem. Ela disse assim, a minha professora tem conexão com Deus. O que ela fala, Deus atende. Eu digo, glória a Deus, que a pessoa nem me vê assim, porque às vezes ela se vê tão pequenininha, né? Verdade. Eu falo assim, quando eu falo assim, poxa, tenho 3 profissões, mas eu sou só a jumentinha do Senhor. Eu só quero ser a jumentinha do Senhor. Sabe aquela que ele manda? Tu vai lá em São Vicente, tu vai lá Como diz a canção, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. E né? todos os dias, é isso que eu peço pro Senhor, entendeu? Então, assim, tem pessoas que falam assim, poxa, mas tu nem parece que teu filho morreu, tu não amava. Meu Deus, como é a mãe que não ama um filho que é um gênio. É só Deus. Mas é Deus na minha vida. É a paz que excede todo entendimento. Né? Gente, eu glorifico a Deus, porque eu sei que meu filho, tem muitas mães que perdem os seus filhos e não sabem se seu filho, onde é que seu filho está. Então, e eu tenho a certeza de onde meu filho está, né? Meu filho está na glória. É verdade. Meu filho está além do rio azul. Ai, que coisa linda, As né? ruas são de ouro e de cristais. É lá. Então, qual é a mãe que não vai estar feliz? É verdade, é verdade. Né? Depois que a gente entende, né, e lê a palavra de Deus, a gente sofre por não saber se aquela pessoa teve a salvação ou não, mas tendo a certeza que foi para a glória, né? Claro que sofre também, nós somos carne, nós estamos num mundo que já é maligno, mas o Senhor, ele nos traz essa paz, esse conforto, né? Que a gente e o meu filho era um filho muito carinhoso. Toda hora, mamãe, eu te amo. Tanto é que as últimas palavras dele foi, mamãe, eu te amo. Me leva de volta para casa. E eu levei meu filho para casa. Que coisa linda. Né? Eu fico assim, outro dia, uns 4 meses atrás, uma pessoa mandou uma foto, eu enterrando meu filho. Do lado do caixão do meu filho, gente, eu fiquei chocada. Sabe como é que eu estava? Sorrindo. Qual é a mãe que enterra um filho sorrindo? O velório do meu filho parecia assim um sarau. Gente, era toda hora, gente, um recitava uma poesia. E eu só glorificava Deus. E eu só cantava e orava. Eu só cantava e orava. Quando o médico veio anunciar, né, que meu filho, que ele chegou, eu digo, cadê o Victor? Ele disse assim, infelizmente o Victor não resistiu. Aí eu falei, glorificado é o nome do Senhor Jesus.
E o isso médico... é loucura para Não, quem e o não tem médico ficou entendimento, olhando né? pra minha cara e eu repeti de novo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu falei, doutor, é só isso? Ele disse, é. Agora, aí eu corri pra UTI pra abraçar, né? Ali, ficar aquele momento de partida mesmo, né? E foi assim. Que coisa maravilhosa, gente. Olha, não tem como ser Deus, não tem como não ser Deus, né? Na Sim. vida dela. É só mesmo, assim, como diz a palavra, as coisas de Deus é loucura para o homem. Quem não loucura. entende, acha loucura mesmo. A mãe tá sorrindo, né, no dia do enterro do filho. Eu não tenho um tempinho pra falar mais de alguma coisa? Pode falar. Então, aí hoje, olha Você é só. o dono do tempo. Então, olha só. Aí eu saí da UTI, né? Sequelada. Eu não andava, eu não falava. E eu não conseguia pegar essa colherzinha aqui. E na fralda geriátrica, né? Então, assim, Deus fez todo um reboliço que me restaurou. E aí, hoje eu faço muitos vídeos dançando, né? Tu já viu? Muitos. E aí, uma pessoa, ela agora endoidei, porque eu não andava. O Senhor me restituiu a minha, né? A minha mobilidade, né? A minha acessibilidade. Eu não falava. E quando eu voltei a falar, foi gaguejando. Então, hoje eu voltei a falar. E por que não vai desfrutar disso, né? E aí eu não vou, né? Eu não consegui levantar uma colher. Hoje eu seguro meu corpo todo na força do braço, no Pilates. Isso é Deus. É Deus. Então, outro assim, milagre. não, e tem outros e outros. Meu Deus, se eu tivesse assim um dia inteiro nesse podcast, eu ia ter um milagre para cada 365 dias do ano. Eita, glória. Porque Deus é maravilhoso. Hoje, e dançar, gente, é uma adoração ao Senhor. O pessoal vê um crente, um cristão dançando e se escandaliza, não sei por quê, né? Aí quando alguém dança aí uma dança sensual, adorando a Satanás, todo mundo acha lindo, né? Pois a gente tem que dançar mesmo, a gente tem que louvar mesmo e cantar, principalmente depois de tudo que Deus fez na sua vida, viu? O Thiago aqui, meu assessor aqui lá para eu tenho feito vários vídeos meus. Ei, na próxima me chama pra gente. Eu quero fazer esse vídeo junto também, dançando. Aproveitar que você vai estar aqui. Eu quero mesmo, hein? Eu quero que o povo diga que eu tô doida, porque em Cristo... E dá-lhe bicudo na cara do cão. É desse jeito. Gente, eu amei nosso café, nossa conversa, porque o café a gente vai tomar agora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ana Maria. Em menos de um minuto, deixa uma mensagem para quem está lhe ouvindo depois de todo esse testemunho. Não desista dos seus sonhos. Você tem um Deus que cuida dos pequenos e grandes detalhes, assim como Ele cuidou de mim. E outra coisa, Deus é Deus, o resto é Baal. Coisa linda. Vamos comer agora? Vamos. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Eu amei a conversa com a Gi. Obrigada. Esse é só o primeiro de muitos, né, que vão impactar a sua vida. Eu tenho certeza disso, porque tudo que nós estamos fazendo aqui não é para nossa glória nem para o nosso reconhecimento, é para a glória e honra do Senhor Jesus. Senhor Deus. Para que Ele seja cada dia mais conhecido, né, através dessa ação, desse projeto que nasceu no meu coração. Então, eu espero vocês no próximo podcast, no próximo Café com Testemunho. Muito obrigada!